Boa noite, gente. Tudo bem? Vamos agora fechar os olhos, né? Vamos fazer uma oração. Mentalizar esse momento agora que a gente está buscando se renovar, buscando se encontrar com esse Deus que está com a gente o tempo inteiro, em todos os segundos e minutos da nossa vida. E a gente muitas vezes deixa o mundo passar. Então, neste momento, a gente eleva esse pensamento a esse Deus, com muita gratidão, pedindo pelo mundo, pedindo pela paz, pedindo pelo amor. Que o amor una todos os seres humanos e que a paz reine em nossos corações. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. Assim seja. E hoje me passaram essa missão aqui, o papel da mulher no mundo atual. Dia 8 é um dia considerado o Dia da Mulher. Existe uma simbologia, um contexto histórico, sim. Né? Acho que todos sabem de um incêndio famoso que teve numa fábrica nos Estados Unidos e que os donos da fábrica trancaram a porta e deixaram todas as mulheres lá dentro. Então, poucas sobreviveram. Aí, nesse dia, escolheu-se, que era o 8 de março, como Dia Internacional da Mulher. Mas hoje nós vamos falar dessa mulher para Jesus, para Deus. Jesus sempre respeitou todos os seres humanos como iguais. O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se o espírito tem sexo, aí aqui eu estou falando da questão biológica, ele diz, não. Ou seja, lá não existe nenhuma diferença. A diferença quem faz somos nós aqui. Como todos os nossos pensamentos, os nossos julgamentos, as nossas ações, ou quando não agimos. Então, somos nós que tomamos essa decisão e colocamos aí uma barreira desigual, muitas vezes, onde não tem. Hoje, especificamente, vamos falar um pouquinho dessa mulher na visão espírita. Na visão espírita, no sentido o quê? Na visão de Jesus. O que Jesus, o que Deus nos ensina a respeito da igualdade. E aqui, a igualdade que se transmite para o amor. Porque nós conseguimos nos mostrar iguais um ao outro quando a gente passa a entender essa igualdade através do amor. Então, a mulher, lógico, como eu disse, né, ao longo da história, ela sofreu muitas limitações. Era o sexo frágil, era a pessoa que tinha que nascer e aprender para casar. Quem gosta de assistir seriado aqui, a gente vê vários seriados de época, inclusive aquele Bridgerton, que mostra bem isso, né?
como era a sociedade em meados do século XVIII, até começo do século XIX. Ou seja, treinava-se para constituir uma família, para ser aquela esposa perfeita, e sempre colocada num patamar abaixo. Não votava, não podia fazer nada além que ultrapassasse ali os limites, né, do que era imposto. E do que a gente sabe que muitas vezes é imposto até hoje. Mas quando a gente volta para a realidade de como a mulher deve ser tratada, a gente tem que pensar, eu costumo dizer que a gente tem que pensar numa palavra que chama amor. A maior mulher que passou nessa terra chama-se quem? Maria. Maria, com a dedicação dela àquele filho, já sabendo que a missão dela não seria uma missão fácil, mas ela, pela força, pela fé, ela trouxe Jesus e seguiu ele em todos os passos, nunca o tratando a não ser como filho. Até o pé da cruz, Maria esteve presente. E Jesus a respeitava por essa força. E sempre falava, né? Todos somos iguais. Não se deve existir uma diferença. E aqui ele fala nessa diferença espiritual. Porque todos nós somos diferentes um do outro, gente. Uns gostam de umas coisas, outros gostam de outras. Eu não gosto de comer determinadas coisas. E assim sucessivamente. Temos personalidades diferentes. Mas isso não pode deixar que a gente rebaixe um ser humano pela questão de ser uma mulher. Então aqui, dentro dessa história, né, dentro dessa evolução do papel feminino, a mulher passou por restrições sociais, como eu já disse. Não podia votar. No Brasil, a mulher começou a votar em 1934, se não me falha a memória. Luta por direitos de igualdade. A conquista educacional e profissional, a mulher também não podia estudar. Ela podia. Bordados e etc. Isso está errado, gente? Vocês acham que hoje uma mulher fazer um bordado é errado? Não, lógico que não. O problema é o contexto em que se colocava essa diferenciação. Era como se aquela pessoa só servisse para aquilo. Ou seja, trazer os filhos, cuidar da casa. Mas não somos todos iguais. E é nessa pauta, né, que temos que conduzir os nossos espíritos. Porque somos iguais. Ou pelo menos devemos ser. Então, quando a mulher passa por tudo isso, ela começa ali uma revolução cultural, porque ela precisava, pelo menos, ser vista como Jesus viu.
Isso sem desrespeitar as leis que existiam na época. Então, isso é respeitar a igualdade. E só existe igualdade onde existe amor. Vocês vão escutar eu falar essa palavra hoje o tempo inteiro. Que a gente só consegue realmente pautar uma igualdade quando existe amor. Isso nos leva a crer o quê? Que não sabemos amar ainda como Jesus nos ensinou. Porque quando a gente atinge esse patamar, a gente não julga, a gente não diferencia, a gente trata da mesma forma. A gente não aponta o defeito do outro esquecendo dos nossos. Ou seja, a gente consegue ser espelho. Por quê? Porque a gente vai refletir o que somos. Na visão espírita, ou seja, na visão de Cristo, na visão cristã, na visão de Jesus, o Espiritismo, quando começou aí há 166 anos atrás, o Espiritismo traz essa revelação de que todos somos iguais. O espírito em si, ele não tem uma questão biológica, ele não tem sexo. Ou seja, não há diferença. Essa diferença é só no corpo carnal, na matéria. Não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Então, quando perguntaram lá, perante Deus, quando Kardec pergunta, o homem e a mulher são iguais? O Espírito responde com outra pergunta. É como se ele quisesse dizer assim, mas eu não estou conseguindo entender o porquê perguntar uma coisa tão óbvia. Que é lógico que vocês são iguais. O processo evolutivo é o mesmo, tanto para homens quanto para mulheres. Nós temos que progredir da mesma forma. Quais são as provas de cada um? Aí vai depender do que combinamos do lado de lá, né? Do que decidimos nessa seara aí evolutória, ou nessa questão da reencarnação, da nossa vinda para cá, a gente já traz a nossa bagagem. Então vai existir sempre uma visão espiritual entre homem e mulher. Todos têm a mesma capacidade de evolução. Então nós, independentemente do que somos, vamos ter que buscar a nossa evolução. Então Deus nos dá essa chance para cada um de nós. E vai depender de cada um de nós. Quando a gente escreve o nosso livro, ou seja, a nossa história, quando a gente programa o nosso caderninho ali, o nosso contrato, né? A gente fala especificadamente todas as provas ou expiações que vamos passar. Mas o mesmo vale tanto para um quanto para outro. Não existe essa diferença. Essa diferença existe no contexto quê? Material. Por quê? Porque não conseguimos ainda internalizar o amor.
Porque quando a gente consegue internalizar, a gente consegue ver o outro da mesma forma que nós, com as mesmas chances, os mesmos caminhos a serem trilhados, muitas vezes até as mesmas dificuldades. Mas somos preparados para vir reencarnarmos, e aqui nós vamos ser iguais, ou pelo menos vamos tentar ser iguais. Antes de eu falar aqui, o que nos resta pensar das diferenças que existem? Como que a gente pensaria, como que a gente age no nosso dia a dia, nesse contexto desse mundo que a gente está vivendo? Quantos feminicídios, quantas normas e regras que colocam a mulher abaixo do chão, né, vamos dizer assim, mas por questões ideológicas ou religiosas. Mas isso não cabe a nós julgarmos. O que nós temos que aprender aqui com Jesus é que somos iguais. E precisamos carregar com a gente esse mantra, né? Como se fosse um pensamento que se repete. Um pensamento que a gente fala todos os dias. Porque Jesus tratou as mulheres assim. Da mesma forma que ele tratou todos os discípulos. Aí muitas vezes pergunta, mas Jesus só escolheu homens para serem discípulos. Será? E Maria Madalena? E outra situação em relação a isso é que Jesus jamais desrespeitava a lei judaica. Ele trouxe as suas palavras, ele ensinou tudo o que a gente precisava, mas ele jamais desrespeitou. Ele seguia as normas religiosas ali, como deveria ser. Mas ele, como um ser espiritual, que alcançou esse amor no último patamar, ele não fazia essa distinção. Então, quando ele fala para aqueles homens que na lei deles, na lei de Moisés, olho por olho, dente por dente, poderia apedrejar uma mulher, caso ela fosse pega em adultério, que era um pecado considerado. Jesus não digladia com aqueles homens. Quando ele fala, quando ele se dirige àqueles homens, ele se dirige com a palavra. Então ele diz o quê? Atire a primeira pedra quem não tem pecado. Por quê? Porque para ele, na condição de espírito sublime, ele sabe, o amor dele é capaz de dizer: todos vocês têm pecados. Não existe uma diferença porque ela é mulher ou porque ele é homem. Quando ele escolhe Maria Madalena para estar com ele, naquele momento,
inclusive ao pé da cruz, porque estava Marta, Maria e Maria Madalena. E Maria Madalena é a primeira a ver o Espírito de Jesus, depois do desencarne. Então, com isso, ele quer dizer, existe uma força em vocês. Existe algo de amor que vocês são possíveis de aprender. Então quer dizer que o homem não tem essa condição? Tem. Mas ali já existia, mesmo na época, já uma desigualdade. E que ele determinou ali a dizer para todos que essa desigualdade não poderia existir. Qual que é a missão espiritual da mulher? Se existe algo que caracteriza profundamente a experiência feminina ao longo da evolução, é a capacidade de amar, acolher e educar. A mulher, ela já começa a educar, a amar, desde que ela nasce. E aí ela começa até a última geração. Ali existe o amor pelos filhos, o amor que contamina, né? Ou seja, é muito mais fácil uma mulher conseguir demonstrar uma certa calmaria. Isso aqui a gente não está falando generalizado, tá, gente? A gente está falando no sentido, né, da visão que Jesus tem dessa força feminina, da energia espiritual que uma mulher tem. Então, quando a mulher, ela recebe nesta terra, materialmente, a possibilidade de gerar, essa energia é altíssima. E essa energia, ela serve para quê? Para crescer. Então a mulher, ela já, por isso que eu falo, né? Ela sai da barriga de uma mulher e depois ela cresce. E se um dia ela resolver ser mãe, ela vai sentir ainda mais essa energia. Isso quer dizer que quem não é mãe, de gestação não sente? Jamais também. Porque a mulher, ela já é mãezona, ela já é mãe de natureza. Jesus falou isso para Maria ao pé da cruz e para João, que era o apóstolo, que era o discípulo mais querido, né? Dizem isso. Então, quando ele olha, quando ele tem ali 1 minuto ali, antes dele desencarnar, ele fala para João, João, essa é a sua mãe. Mãe, esse é o seu filho. Então, todas somos mães. Então, aqui não se refere ao gestar no sentido literal, mas a gente tem esse condão de Deus. Deus colocou a centelha dele quando ele disse, aqui na mulher, para que ela tenha dentro de si essa força de educar, de amar e de trazer esse amor ao redor. Na formação moral da família. E aqui, gente, eu também não falo só família no sentido esposo, filhos, não. É na família como um todo.
Isso quer dizer que onde existe uma mulher na família, não há brigas, não há discussões, aí nós não seríamos seres humanos. Nós temos que pensar no que eu acabei de dizer, um pouquinho antes. É nessa força, nessa energia. Alguém aqui já ouviu falar, alguns dizem, né, que a mulher ela consegue passar melhor, porque ela consegue, ao mesmo tempo que ela racionaliza, ela joga o amor, então ela joga a emoção. Na sensibilidade espiritual. Só que aqui é muito importante a gente entender que essa sensibilidade espiritual não significa submissão. A mulher, para ela estar realizando o que precisa, ela não precisa estar submissa a ninguém. Aqui, quando eu falo submissão, gente, quando vocês buscam aí, ou seja, ela é estar na dependência, ou pensarem que ali ela precisa estar na dependência. Mas não, ela tem força suficiente. Ela tem força para lutar, ela tem força para amar, ela tem força para educar. Quem tem que aprender que não pode existir essa diferença somos nós. Quando nós mesmos aqui nesse planeta fazemos essas diferenças. Por isso que eu citei, né, a campanha agora que está tendo em relação à questão do feminicídio. Por quê? Porque cada dia parece que aumenta mais. Aqui eu não estou falando de mídia também, não, tá, gente? Estou falando no sentido de fatos reais que já aconteceram. Jesus elevou a mulher em uma época em que ela era socialmente invisível. Ou seja, os padrões morais, os padrões legais da época que Jesus viveu, era assim. Estava dentro das normas e dos padrões. Só que ele conversou com a samaritana no poço. E uma mulher não poderia conversar com um homem. Ainda mais uma samaritana. Mas Jesus, para ele não existia essa diferença. Então ele conversa, ele ajuda e ele traz paz. Defendeu a mulher adúltera, que eu já falei, escolheu Maria Madalena como testemunha da ressurreição, que a gente sabe aqui, que na verdade Maria Madalena era médium e conseguia ver. Era médium vidente. Então ela vê Jesus, Jesus se materializa, né, através do ectoplasma. E isso aqui não é uma coincidência. Jesus, através de todos esses atos, ele na verdade quis nos passar a mensagem espiritual de que homens, mulheres são iguais. Não há distinção. Ou seja, ela deve ser colocada no mesmo patamar. Da Vinci, quando ele pintou a Santa Ceia, apesar que nunca foi comprovado, não está nos evangelhos, apesar que diz que está no evangelho apócrifo de Maria Madalena. Maria Madalena senta na mesa
da chamada Santa Ceia. E ali estava, uma mulher jamais sentaria com homens naquela época. Mas ele reflete isso, fazendo essa mensagem espiritual, defendendo ali esse padrão de igualdade que era necessário que se construísse a partir dali. Então, a missão da mulher, ela tem aquele potencial espiritual, capacidade de amar e acolher, uma influência moral na família, uma sensibilidade e intuição espiritual, educação das futuras gerações, força moral e resiliência. Quando a gente coloca essas características, a gente assim, né? Os livros espíritas, Chico, Divaldo e tantos outros, através dos espíritos que ditaram. E quando a gente faz essa interpretação das parábolas e da vida de Jesus, que ele sempre teve mulheres ao torno dele, Marta e Maria, irmãs de Lázaro, e as outras que eu já citei. Isso não quer dizer que a mulher, aqui, materialmente falando, seja perfeita. Como nós não somos. Todos temos defeitos. Todos estamos aqui para evoluir. O que nós temos que buscar é que essa evolução seja vista em pé de igualdade para todos, da mesma forma. Que não haja ali uma discriminação pela questão de ser mulher. Por quê? Porque Jesus já considerava a mulher um espírito mais evoluído, no sentido de ter toda aquela condição de amar, toda aquela condição de ser mais resiliente dentro de um contexto familiar. Eu psicografo obras espíritas, romances espíritas. E, por incrível que pareça, todos os que eu já publiquei até hoje, todos contam histórias de mulheres bem fortes. Um deles, uma avó que comanda uma família, mas na base do amor. O outro, uma pessoa, uma mulher que perde, mas sabe aceitar isso como uma parte da sua vida. Então ela demonstra a sua força e a sua fé através disso. Mas eu citei isso só no seguinte sentido, que se a gente buscar na literatura e nos grandes, dogmas que Jesus nos ensinou, a gente sempre vai ter a fortaleza da mulher. E que a gente possa não pensar que somos aí um mar de rosas, mas merecemos ser rosas. Então que a gente possa, nessa semana agora, que se comemora aí o Dia da Mulher, que a gente não coloque esse patamar de igualdade num dia só. Que a gente possa amar. Que a gente possa servir.
que a gente possa evoluir. E sempre estender a mão, porque somos essa resiliência, somos essa força e somos espíritos de Deus. Então essa mensagem eu queria deixar aí para vocês. Quem depois quiser conhecer as obras que eu trago, estão ali. Todas mulheres muito fortes, muito resilientes, e que mostraram essa força principalmente do quê? Da fé e do amor. Fiquem em paz. Agora a gente vai passar para a segunda parte, que é a parte do passe. Vou apagar a luz agora para que vocês possam interiorizar. Então vamos neste momento, elevando o pensamento a toda a espiritualidade de luz que já se encontra aqui. Que todos os médiuns passistas sejam instrumento de luz, instrumento de amor. Recebam essa energia curadora, essa energia do Pai. Recebam esse amor. Sintam agora a presença de Maria. Mãe de todos nós, que nos conduz sempre para sermos fortes e podermos passar essa reencarnação e essa transição espiritual. Agradecendo a Deus por essa energia, rogando ao Pai pelo mundo. Oremos, gente, oremos pelo mundo, pelo planeta, para que toda essa energia de conflito e de guerra seja acalentada nos braços do Pai. Oremos para que possamos nos iluminar e ajudar-nos a termos esperança e que ela nunca se apague. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Assim seja. Muita paz, gente. Vamos orar muito por esse mundo que está aí em guerra. E não é porque não atinge aqui a gente diretamente, mas está atingindo irmãos nossos lá, né? Então vamos mentalizar e pedir a Deus mesmo que traga a paz. Vão com Deus. Obrigada.